Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Hoje nós vamos fazer a parte 3 da nossa série de resolução de questões da prova do Magistério História da ESFESEX do ano de 2020. No vídeo de hoje, na parte 3, nós vamos resolver as questões 51, 52 e 53. As questões anteriores a essa eu resolvi nos vídeos anteriores. Vou publicar a série de resolução da parte de História por partes, como eu fiz no ano de 2019. Peguem aí nos vídeos anteriores no acervo do nosso canal. Certo? A questão 51 vai trazer um extrato de texto do Eric Hobsbawm, do livro Era das Revoluções, a Europa, de 1789 a 1848. Por exemplo, vai dizer esse extrato de texto, vai dizer o seguinte: felizmente, poucos refinamentos intelectuais foram necessários para se fazer a Revolução Industrial. Suas inovações técnicas foram bastante modestas e, sob hipótese alguma, estavam além dos limites de artesãos que trabalhavam em suas oficinas ou das capacidades construtivas de carpinteiros, moleiros e serralheiros. A lançadeira, o tear, a fiadeira automática, nem mesmo sua máquina cientificamente mais sofisticada, a máquina a vapor rotativa de James Watt, necessitava de mais conhecimentos de física do que os disponíveis então há quase um século. A teoria adequada das máquinas a vapor só foi desenvolvida ex post facto pelo francês Carnot na década de 1820 e podia contar com várias gerações de utilização prática de máquinas a vapor, principalmente das minas. Esse é um extrato de texto desse livro do Hobsbawm, pertencente à trilogia da trilogia do Box das Eras. E a questão está pedindo o seguinte, segundo Hobsbawm, existiam condições para que a Revolução Industrial ocorresse na Inglaterra, ou seja, ele já está dando que na Inglaterra existiam essas condições, o que pode induzir o candidato ao erro. O texto, ele está dizendo que, embora existissem essas condições, certo? Não era por conta de que a Inglaterra possuía um avanço tecnológico muito superior aos demais países da Europa daquele momento, certo? Então não vamos confundir uma coisa com a outra. Está dizendo o seguinte: existiam condições para que a Revolução Industrial ocorresse na Grã-Bretanha. Quais eram essas condições? Entre essas, é correto afirmar o quê? Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer o aumento da concentração do poder do soberano britânico ao longo do século XVIII e o consequente esvaziamento de suas atribuições. Tome cuidado com essa alternativa, porque não houve um aumento de concentração de poder do soberano britânico ao longo do século XVIII. Pelo contrário, essa questão do papel do rei na Inglaterra, ela foi resolvida por meio da Revolução Gloriosa de 1688-1689. Então essa questão, nesse momento histórico, ela já estava de certa forma resolvida. Então o parlamento ele sai da Revolução Gloriosa de 1688/1689 com as suas atribuições bem definidas e não ocorre mudança. Até hoje, pode-se dizer, as mudanças foram muito poucas ou muito poucas significativas na Inglaterra nesse sentido. Portanto, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer a legislação que criava a escola básica pública, a qual obrigava que todas as crianças fossem alfabetizadas. A alternativa equivocada porque legislações no sentido, de criar escola básica pública é algo da passagem do século XIX, sobretudo ao longo do século XX, quando o capitalismo precisa de uma mão de obra muito mais qualificada, quando o capitalismo se torna extremamente tecnológico, então os governos passam a ampliar a alfabetização. Alternativa B, equivocada. A alternativa C vai dizer que as atividades das associações de industriais britânicos que contratavam especialistas técnicos de todas as regiões da Europa. Não existiam essas associações de industriais britânicos e, se você for ver, não existia esse intercâmbio de especialistas
de países de toda a Europa. Porque quando você analisa o processo de revolução industrial, que foi muito particular da Inglaterra, você observa que grandes partes dos inventores daquele momento residiam ou na Inglaterra, ou na Escócia, ou na Irlanda. Então havia, nesse momento, nesse princípio, pouca interação técnica e troca de saberes tecnológicos entre esses países. Alternativa C, equivocada, eliminem ela. Alternativa D, que pode induzir o candidato ao erro, vai dizer que a grande produção de algodão em várias regiões da Inglaterra, que contavam com o incentivo da coroa e de bancos públicos e privados. Onde que está o erro? Não existia essa grande produção de algodão em várias regiões da Inglaterra, até porque a Inglaterra não possuía capacidade territorial de produzir algodão suficiente para alimentar a sua nascente indústria têxtil. A quem ela recorria? Ela recorria à América, às plantações de algodão que existiam na América, nas 13 colônias britânicas, também incentivou a Inglaterra a se lançar para os mares e se tornar uma potência marítima em busca de matérias-primas. Então, essa busca, o fato da Inglaterra ter se tornado a marinha mais poderosa do mundo, não é uma consequência do processo de industrialização da Inglaterra. É o contrário, o fato de possuir uma marinha extremamente poderosa permitia à Inglaterra buscar matérias-primas para alimentar a sua indústria, certo? Portanto, a alternativa D está equivocada. E a alternativa E, que é a correta, que é o que ele está pedindo, a grande pomo de discórdia ou de entendimento na Inglaterra desse período foi a questão agrária. Então, a resolução do problema agrário, ou seja, resolução entre aspas, porque essa resolução foi feita por meio do cercamento dos campos em que você desalojou muita gente e foi um processo extremamente violento. Mas deixa eu ler a alternativa na sua plenitude. Vamos lá, ó. A resolução do problema agrário por meio dos decretos das cercas, o que permitiu a proprietários com espírito comercial quase monopolizassem a terra. Essa alternativa ela está correta porque esse processo de cercamento dos campos permitiu com que você criasse uma classe de proprietários de terra extremamente pequena, bem pequena, em que eles pudessem investir no comércio. E aí, quando houve esse cercamento dos campos, muita gente ficou desalojada de suas terras, teve que ir buscar emprego nas cidades, na nascente indústria das cidades. Isso fez com que a Revolução Industrial fosse feita por meio de uma mão de obra extremamente barata, certo? Portanto, na questão 51, a alternativa correta é a letra I. Vamos agora à questão 52. Lembrando que eu vou resolver até a 55. A 52 vai falar sobre a Revolução Francesa e vai trazer o seguinte enunciado. No contexto da Revolução Francesa de 1789 a 1799, a conspiração pela igualdade ou conjuração dos iguais, segundo a obra de Albert de Sorbus, a Revolução Francesa é o quê? O que preconizava, o que dizia a Revolução, o que defendia ou considerava a Revolução Francesa? Alternativa A Revolução Francesa, segundo a obra de Albert de Sabot, tomem cuidado, tá? Ele está falando de acordo com a obra de Albert de Sabot, preconizava o direito à cidadania plena aos sujeitos que efetivamente produzissem mercadorias para consumo popular. Tomem cuidado com essa alternativa, porque a ampliação da cidadania que ocorreu no contexto da Revolução Francesa não era algo preto no branco. Eles não diziam que a ampliação da cidadania era apenas para aqueles que produzissem mercadoria. Também não eram todos os grupos que defendiam a ampliação da cidadania para todos os indivíduos dotados de sanidade mental. Lembrando que nesse momento histórico, mulheres estavam excluídas, tá bom? Então, a alternativa A está equivocada. Ele dizia, o Albert de Sorbus dizia, defendia a igualdade dos usufrutos e para isso ocorrer, a propriedade privada deveria ser suprimida. Então, essa alternativa ela está correta porque o Albert de Sorbus dizia que o grande problema, ele e vários desses conjurados, os conjurados dos iguais,
Por que eles diziam conjurados dos iguais, pregavam a igualdade? Eles diziam que o que diferenciava um ser humano do outro era a posse da propriedade privada, ou seja, um indivíduo que tinha uma propriedade privada ou uma propriedade privada maior ou uma propriedade privada com maior valor agregado, esse indivíduo não estava em pé de igualdade com aquele indivíduo que não possuísse uma propriedade privada. Então eles diziam que só você só resolveria o problema, né, da desigualdade social suprimindo a propriedade privada. O que é suprimindo? Extinguindo a propriedade privada, tornando todas as propriedades coletivas, alternativa B, correta. Vamos eliminar as próximas alternativas, porque é muito importante que o candidato, em qualquer prova de múltipla escolha de concurso público, vale sempre a pena repetir isso. Eu vivo repetindo isso em praticamente todos os vídeos. Vale muito a pena o candidato analisar todas as alternativas com o devido cuidado. E a alternativa C vai dizer: considerava que uma verdadeira república necessitava da existência majoritária de pequenas propriedades. Se o Albert, sob da conjuração dos iguais, ele defendia a supressão da propriedade, por que ele defendia a instalação da pequena propriedade? Haviam sim grupos que defendiam a pequena propriedade, mas não era esse grupo do Albert Sobu. A alternativa C, equivocada. A alternativa D vai dizer: apoiava o controle do Estado sobre os preços de mercadorias e salários nos espaços urbanos e rural. Se esse autor dizia que a grande diferenciação entre os seres humanos se dava na questão da propriedade privada, por que ele apoiaria o controle sobre os preços e salários nos espaços rural e urbano? Ou seja, seria uma medida que não resolveria o problema da desigualdade, porque na visão desse autor, o que resolveria o problema da desigualdade seria a supressão da propriedade privada. E a alternativa aí vai dizer: aclamava que os lucros deveriam ser limitados entre os grandes proprietários e livre entre os pequenos produtores. Assim também vale para a questão dos lucros, está incorreto. Portanto, na questão 52, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 53. A questão 53 vai trazer igualmente um texto de Eric Hobsbawm, mas de outro livro. O livro é A Era das... é o mesmo livro da questão 51, A Era das Revoluções, mas é um outro trecho, certo, de páginas mais para frente. A 53 vai dizer o seguinte, ó: a onda revolucionária de 1830 foi um acontecimento muito mais sério do que a de 1820. De fato, ela marca a derrota definitiva dos aristocratas pelo poder burguês da classe ocidental. A classe governante dos próximos 50 anos seria a grande burguesia de banqueiros, grandes industriais e, às vezes, altos funcionários civis. Nos Estados Unidos, entretanto, a democracia jacksoniana dá um passo além. A derrota dos proprietários oligárquicas antidemocratas pela ilimitada democracia política colocada no poder com os votos dos homens das fronteiras, dos pequenos fazendeiros e dos pobres das cidades. Mas em 1830 determina uma inovação ainda mais radical na política. Ou seja, para Hobsbawm, qual era essa inovação ainda mais radical na política? Então tome muito cuidado, pessoal. Nós devemos analisar o contexto que ele está falando. Se ele está falando, analisando a onda revolucionária de 1830, qual foi a classe social que emergiu da onda revolucionária de 1830 e descambou no processo revolucionário, ou seja, no ano de 1848? Isso daí exige-se conhecimento prévio do candidato. Se o candidato consegue perceber, não vou imaginar, porque imaginar é algo que parece meio aleatório, mas perceber que o autor está falando, certo, da classe que vai questionar a grande burguesia e os banqueiros, certo? Nós estamos falando o quê? Da classe operária. Qual era a inovação ainda mais radical, vista como radical para aquele momento histórico?
a questão do proletário tomar o poder. Então é nesse momento histórico que as ideias, vejam, por exemplo, as ideias de Karl Marx começam a florescer nesse período histórico, certo? Ideias que colocam ou que defendem a tomada do poder pelos proletários. Então, fazendo essa contextualização para vocês, vocês mais ou menos vão saber qual vai ser a alternativa correta e qual vai estar incorreta. A alternativa A vai dizer ao estabelecimento da Internacional Socialista a partir da presença de centrais sindicais, partidos políticos operários. Tomem cuidado com essa alternativa, porque por mais que a Internacional Socialista tenha sido estabelecida nesse momento histórico, ela não surgiu a partir da presença de centrais sindicais e de partidos políticos operários. Ao contrário, centrais sindicais e partidos políticos operários são uma consequência da Internacional Socialista e muitos surgiram no bojo, na esteira, melhor dizendo, do processo de dissidência dessa Internacional Socialista. A alternativa A ela está equivocada. A alternativa B vai dizer a afirmação das prerrogativas populares com a oferta de voto universal em toda a Europa Ocidental. Veio, de certa forma, não vou dizer afirmação, mas um percebimento, um surgimento das prerrogativas populares, porém, essa oferta de voto universal não foi estendida por toda a Europa Ocidental. Quando se fala em voto universal, agrega-se o voto feminino e o voto dos analfabetos. Esses dois segmentos da sociedade europeia só foram plenamente cobertos ou agraciados com a oferta do voto no século XX. Então, voto feminino é uma discussão mais antiga, dos séculos XVIII, XIX, porém é uma conquista do século XX, certo? Portanto, a alternativa B, equivocada, fora de contexto, fora de esquadro. A criação das primeiras experiências de monarquias parlamentares escolhidas, inclusive pelo voto feminino. Dois erros aqui. Primeiro, que as experiências de monarquias parlamentares começam no século XVII com a Inglaterra a partir da Revolução Gloriosa. Então, quando se dá a Revolução Francesa, a experiência de monarquia parlamentar já existia no mundo dito mundo ocidental. Porém, certo, esse parlamento não era eleito pelo voto feminino, muito menos pelo voto universal, tá? Porque na Inglaterra o processo de ampliação do sufrágio, certo, foi um processo que não obedeceu necessariamente o processo de construção da monarquia parlamentar. Portanto, a alternativa C está equivocada. E a alternativa D vai dizer o aparecimento da classe operária na Grã-Bretanha e na França como força política autoconsciente e independente. A alternativa correta com base na explicação que eu dei. E por que surgiu essa classe operária autoconsciente com força política na Grã-Bretanha e na Inglaterra? Porque eram os países que estavam com os seus respectivos processos de industrialização mais avançados. Alternativa D correta e a alternativa E vai dizer a formação de alianças políticas duradouras entre forças populares e partidos representantes do grande capital. Houve, de certa forma, algumas alianças entre forças populares e partidos representantes do grande capital. De certa forma houve, porém nenhuma dessas alianças foram duradouras. Basta você analisar um livro do Karl Marx chamado 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Nesse livro vocês vão perceber que, muitas vezes, alianças políticas entre forças populares e partidos representantes do grande capital ocorreram, porém, extremamente frágeis. A questão 53, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 54, mais uma vez. Agora sim, é o Hobsbawm, porém, é outro livro que pertencente ao bloco das eras, que é a Era dos Impérios. Vamos ler, vai falar sobre a doutrina Monroe, tá bom? Vamos analisar muito bem e com atenção esse extrato de texto. Vai dizer o seguinte, questão 54. Na América Latina,
A dominação econômica e a pressão política, quando necessária, eram implementadas sem conquista formal. As Américas constituíram, é claro, a única região importante do globo onde não houve rivalidade séria entre as potências. À exceção da Inglaterra, nenhum Estado europeu possuía mais do que restos dispersos dos impérios coloniais, principalmente caribenho, do século XVIII, sem maior significado econômico ou outro. Nem os britânicos, nem qualquer das outras nacionalidades viam boa razão para hostilizar os Estados Unidos, desafiando a doutrina Monroe. Esse texto está também, ele precisa ser explicado quando ele fala, à exceção da Inglaterra, nenhum Estado europeu possuía mais do que restos dispersos dos impérios coloniais. Ele está falando de um período posterior aos processos de independência na América, certo? De dissolução dos impérios espanhol e português na América, certo? Dito isso, ele está falando da doutrina Monroe de 1823, de dezembro de 1823, que foi denominada a partir de um discurso do presidente Monroe no Congresso da União. E vai dizer o seguinte: a alternativa A manifestava oposição a qualquer outra colonização ou intervenção política de potências europeias no Império Ocidental, ou seja, alternativa correta. A doutrina Monroe nada mais era do que uma oposição dos Estados Unidos a uma provável recolonização da América, porque a partir da Santa Aliança isso foi muito discutido nos ciclos políticos europeus sobre uma possível recolonização da América. E a doutrina Monroe, lançada pelo presidente dos Estados Unidos, marcou firme posição contra o processo de recolonização. Mas isso não significava que a doutrina Monroe fosse contra a exploração desses países. Então tome muito cuidado com as sutilezas da história e dos momentos históricos. Alternativa A, correta. Vamos ler as demais alternativas e eliminá-las. Vai dizer que a doutrina Monroe propunha a formação de uma entidade supranacional voltada à defesa da autodeterminação dos povos. A doutrina Monroe nunca propôs uma formação de uma entidade supranacional. Alternativa incorreta. Diferenciava a diplomacia dos Estados Unidos porque defendia o desenvolvimento político e econômico de todos os povos da América. A doutrina Monroe também não defendia esse desenvolvimento político e econômico de todos os povos da América. Ela se posicionava contra a recolonização dos povos da América pelas potências europeias. Alternativa C, equivocada. Alternativa D vai dizer estabelecia um preceito diplomático de interferência estadunidense nas questões geopolíticas da Europa. Era o contrário, certo? Estabelecia um preceito diplomático de não interferência da Europa em questões geopolíticas da América. Mas os Estados Unidos nunca quiseram se envolver em questões geopolíticas da Europa, não nesse momento, certo? Essa interferência ela vai ocorrer no século XX, em outro cenário, em outro contexto. A alternativa D equivocada. E a alternativa E vai dizer impedia que investimentos europeus voltados à infraestrutura fossem realizados em nações da América Central, contrário ou incorreto, obviamente, alguns desses investimentos ocorreram porque nações, ou países no caso, da América Central, do Caribe, sobretudo, eram colônias de influência inglesa. Portanto, na questão 54, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 55, também conhecida como última questão da nossa série de resolução de hoje. É um texto da Leila Hernandes, A África na Sala de Aula, vista a história contemporânea. Muito pouco se sabe acerca do ocorrido nos bastidores da diplomacia europeia, capaz de informar propósitos e resultados das negociações que culminaram em um dos períodos mais violentos da época contemporânea. O que parece consensual, no entanto, foram os 4 principais motivos que levaram à realização da conferência. De qual conferência ela está falando? Dessa aqui, Conferência de Berlim,
de 1885. Entre os motivos para a realização da Conferência de Berlim, Hernandes apresenta, vamos lá, ele está falando de história da África e Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, ela é conhecida como a conferência que fez a partilha da África, certo? Então, você tem que ligar os pontos, tá? A questão não vai ser sempre muito clara para o candidato. A alternativa A vai dizer, a intenção dos Estados Unidos é obter espaços de exploração na África e a preocupação anglo-francesa com as recorrentes revoltas. Alternativa equivocada, tá? Quando você coloca Estados Unidos em partilha da África, você já pode eliminar a questão, tá? A alternativa A está incorreta. A alternativa B vai dizer a inquietação das potências imperialistas europeias com o recrudescimento do escravismo na África e o intento francês de emancipar os seus domínios. Havia, de certa forma, esse recrudescimento do escravismo na África, mas era uma inquietação inglesa, não era uma inquietação francesa e das demais nações europeias, e muito menos havia um intento francês de emancipar seus domínios coloniais. Alternativa B equivocada, e a alternativa C vai dizer a preocupação francesa com a rápida expansão alemã na África e o interesse da Espanha em conquistar regiões sob o domínio britânico. Não havia essa rápida expansão alemã na África, não nesse momento histórico. Portanto, a alternativa C está equivocada. E a alternativa D vai dizer a proposta britânica de articular economicamente a África e o projeto francês de redistribuir os domínios coloniais entre todas as nações europeias. Ou seja, não existia essa proposta britânica de articular economicamente a África e também não havia esse projeto, muito menos francês, de redistribuir os domínios coloniais entre todas as potências europeias. Pelo contrário, a Conferência de Berlim, apoiada por França e Inglaterra, ela ocorreu por força desses países para impedir que outras nações europeias entrassem com força na exploração do continente africano. Portanto, a alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer o objetivo do rei Leopoldo II da Bélgica em fundar o Império Ultramarino na África e a busca de Portugal pelos territórios que ligassem Angola e Moçambique. Correto. O rei Leopoldo da Bélgica, ele queria o quê? Aprofundar o seu império, aumentar o seu império. E aí também tinha Portugal que queria, já que Portugal tinha perdido o Brasil e precisava reforçar o seu domínio na África, se imiscuir por dentro da África para ligar os dois países, Angola e Moçambique, por terra, para criar um outro grande império português na África. Não conseguiram, faltou combinar com França e Inglaterra, que não permitiram. Eles partilharam toda a África ali para usufruir dos recursos naturais desse continente. Portanto, na questão 55, a alternativa correta é a letra E. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até mais.